Olá, pessoal. Nessa aula, nós daremos início a uma teoria de difração na chamada aproximação paraxial. E esta será utilizada para estudar as antenas de abertura. Então, na aula anterior, o que nós vimos de uma aproximação geométrica que tem relação com esta figura aqui, onde você tem a antena, ela emite um feixe cujo ângulo de abertura é 2θ, que a gente chama de delta-θ, produzindo uma área iluminada de raio R0, aproximadamente um círculo, né? Uma casca esférica, mas aproximadamente um círculo quando o ângulo é pequeno, a uma certa distância R da antena, é claro. Nós chegamos à conclusão de que o ganho dessa antena era dado por uma expressão aproximada, 16 dividido por delta-θ ao quadrado. Então, se nós pegarmos como um exemplo de antena de abertura típica, um ganho de 100 vezes é bastante comum. Isso dá 20 dBi para uma antena de abertura. E isso, se você fizer a conta, vai implicar um delta-θ, que basta inverter essa expressão aqui, né? Delta-θ ao quadrado igual a 16 dividido pelo ganho, ou seja, delta-θ é 4 sobre a raiz quadrada do ganho. Nesse nosso exemplo, nós temos um valor de 0,4 radianos. É importante lembrar isso, é em radianos, tá certo? E, portanto, esse ângulo de abertura do feixe aqui, θ, que é metade da abertura total do cone, corresponderá a 0,2 radianos. 0,2 radianos em graus, se você lembrar bem, um radiano corresponde a aproximadamente 57 graus, vai nos dar 11,4 graus, 11,45 graus, um pouco melhor a estimativa. Isso significa que, com relação ao eixo Z, existem ondas eletromagnéticas aqui se propagando com várias inclinações, se eu expandir isso em ondas planas uniformes, mas que se limitam dentro deste cone. Eu tenho ondas que se limitam nesta região desse cone. Só fazendo uma conta rápida, né? O cosseno desse 0,2 aqui dá 0,98, que é aproximadamente 1, e o seno desse 0,2 dá aproximadamente 0,198, que é aproximadamente 0,2. Então, nós estamos numa circunstância em que os cossenos dos ângulos θ, indo desde 0 até o máximo aqui, são dados aproximadamente por 1. Correções vêm na ordem do θ quadrado sobre 2. Seria menos θ quadrado sobre 2. Essa ordem a gente vai negligenciar por um momento. E o seno de θ é aproximadamente o próprio argumento, o próprio θ, quando a gente fala isso em radianos, obviamente, né? Bom, é daqui que vem o nome, tá? A gente tem essencialmente um ângulo de abertura do feixe que contempla as ondas que estão transportando energia, pelo menos o conteúdo principal da radiação dessa antena, que estão limitadas dentro desse cone. E esse cone tem um ângulo pequeno, que é da ordem de, no caso aqui, o θ, 11,4 graus se o ganho da antena for 100 vezes. Se o ganho da antena for 1000 vezes, o ângulo é menor ainda. Tá? Então, você tem aqui uma ideia, daí mais ou menos que vem o nome, tá? Do que vem a ser paraxialidade. Paraxial é quando você soma várias ondas com pequenas inclinações a um determinado o ângulo de propagação ligeiramente inclinadas em relação a um determinado eixo que tipicamente a gente escolhe para ser o eixo Z. Agora, note o seguinte, tá? Z e R se relacionam pela seguinte expressão. Tá? Se você pegar as coordenadas esféricas, sendo esse aqui o eixo Z, essa é uma distância R a partir da origem do sistema de coordenadas, o ângulo θ medido em relação ao eixo Z. Perceba que Z corresponde a R cosseno de θ. E, portanto, ele é aproximadamente R, com pequenas correções. Essas correções são da ordem do ângulo ao quadrado.
Então, quando eu estou considerando o eixo, e esse eixo é indicado pelo lóbulo principal, pelo feixe principal da antena, o eixo em questão, esse eixo eu chamo de Z, qualquer variação dentro daquele lóbulo principal produz, em termos de distância, correções Z, de distância Z, pequenas. De tal maneira que eu posso dizer que a distância Z, em linha reta da antena até o ponto sobre o eixo Z, é a mesma coisa que uma distância ligeiramente afastada desse eixo. Isso é uma propriedade importante. Z é aproximadamente R nessas condições. Então, o que a gente está querendo considerar aqui, nessa circunstância? Para antenas de abertura, se você vai usar uma antena de abertura, você está pensando em alto ganho. Alto ganho, pequeno ângulo, ondas propagando-se quase que paralelas ao eixo Z. Então, a aproximação paraxial, ela vem aqui. Ligeiramente, eu vou colocar em termos simples aqui, é quando, possível quando, eu vou fazer uma aproximação, tá? Possível na superposição de ondas, no caso aqui, planas uniformes, com vetores K quase paralelos ao eixo. Qual eixo? Eu vou chamar de Z, mas há um eixo de referência que você queira. Então, basicamente, você tem isso aqui, ó, eixo Z, e você está somando dentro de um certo cone de ângulo θ máximo várias ondas com os seus vários vetores de onda K, K1, K2, K3, na verdade são infinitos, né? Todos eles limitados em ângulo até esse θ aqui. Você pode perguntar qual é o máximo valor de θ admissível para que essa aproximação funcione. Rigorosamente falando, o θ deveria ser pequeno, muito pequeno. Tá? Ou agora, quanto é muito pequeno? 11 graus é muito pequeno. O cosseno é quase 1 e o seno é quase o ângulo, em radianos. Tá? Você pode extrapolar um pouquinho mais? Sim, 20 graus, que significaria ganhos menores. 30 graus, dá para extrapolar. Só que aí os seus resultados começam a ter erros maiores. Então, essa aproximação é para θ muito menor do que 90 graus. 90 graus você teria daqui até aqui. Tá? Se você quiser, você pode dizer θ muito menor do que π, ou muito menor que 2π. Tá? Mas quanto é muito menor? Tá? Na prática, para erros pequenos, você pode dizer que até uns 10, 15 graus, essa aproximação funciona. Nota que com 15 graus, o ângulo do cone é 30, tá certo? Mas você pode extrapolar adiante, até uns 20 e poucos graus, 22 graus, por exemplo, te daria 22,5, te daria 45 no total. A aproximação, chamada aproximação paraxial, ainda funciona bem. Então, ela é uma aproximação possível quando você vai somar ondas planas uniformes que estão contidas dentro de um cone, e esse cone de ângulo θ, esse ângulo θ é um ângulo pequeno. Certo? Então é daí que vem o termo paraxial. Outro ponto importante é que nós precisamos resolver a equação de ondas aqui. Então, partindo da equação de ondas escalar. E aqui vem uma outra parte da nossa aproximação. Existe a aproximação paraxial na teoria vetorial das equações de Maxwell. Mas isso implica que você pode ter
o vetor elétrico mudando a polarização ao longo da propagação. Mas, lembre-se, né, no eletromagnetismo, o que nós temos? Tá? Para um campo elétrico, o Laplaciano menos 1 sobre c quadrado derivada segunda no tempo da função de ondas do campo elétrico e dr e t igual a zero. Estou preocupado em analisar o que está acontecendo na região mais distante. Tá? Igual a zero, essa é a equação. Eu posso admitir que o campo elétrico ele é dado por uma função psi, que depende de R e de T, vezes um vetor de polarização E, que também poderia depender da posição e do tempo, mas eu estou dizendo, olha, a polarização, esse vetor de polarização aqui, que dependeria de R e T, eu estou dizendo que ele é aproximadamente uma constante. Ou seja, a onda que é emitida pela antena, ela tem uma determinada polarização, pode ser circular, pode ser elíptica, pode ser linear, horizontal, vertical, mista, não interessa. O que eu estou dizendo é que a amplitude do campo vai mudando, e a fase também, mas a polarização não. Tá? Isso é uma aproximação no eletromagnetismo. Como esse vetor de polarização do campo elétrico, esse cara aqui é a polarização, é o vetor de polarização, ele deixa de ter relevância, porque eu estou admitindo que ele é aproximadamente constante. Quando nós jogamos essa equação em cima de E, esse operador diferencial atua sobre psi e atua sobre E, com derivadas segundas. Mas esse cara é constante, e derivadas de uma constante são nulas. Então, efetivamente, quando nós jogamos estas expressões aqui, ó, nesta equação aqui, tá? Que é a equação de ondas para o campo elétrico, vem das equações de Maxwell do eletromagnetismo, nós acabamos recaindo numa equação puramente escalar para uma componente, para uma quantidade psi que depende da posição e do tempo, igual a zero. Então, a nossa equação do eletromagnetismo, que é vetorial, passa a ser descrita, então, por uma equação puramente escalar. Tá? Então, equação de ondas escalar, esse escalar é porque é uma aproximação onde eu estou preocupado com um campo elétrico cuja polarização praticamente não muda ao longo da propagação. O vetor elétrico vai se ajustando e isso produz erros. Quanto maior for a sua concessão para o ângulo θ, maior é o erro embutido nessa aproximação. Tá? Essa equação aqui ela é totalmente verdadeira para uma onda de som, por exemplo. Então, para uma onda de som no ar, você poderia usar essa equação aqui. Se você tivesse uma fonte sonora bem direcional, isso funciona perfeitamente. Mas em microondas e em ótica, se você tem antenas de grande ganho, em que o ângulo de feixe é pequeno, em ótica um laser, por exemplo, até mesmo um LED muitas vezes, você pode, como primeira aproximação de ordem mais baixa, negligenciar os efeitos da polarização. Tá? Preciso lembrar, o eletromagnetismo é uma teoria vetorial, mas eu estou fazendo uma certa proposição sobre o campo psi, de tal maneira que, sobre o campo E, de tal maneira que eu posso descrevê-lo por um escalar, onde toda a polarização se mantém constante ao longo da propagação. Então, nosso ponto de partida é uma equação de ondas escalar. Feito isso, a gente vai considerar, como sempre, o regime harmônico e nós vamos fazer uma chamada decomposição transverso-longitudinal. Então, no regime harmônico, o que eu vou fazer? Essa função psi de R de t, eu posso escrever ela como uma função só de R vezes E elevado a I ômega t. Essa é a nossa aproximação. É uma função do tipo E na I ômega t.
As derivadas temporais, elas são trocadas por fatores e ômega, então uma derivada segunda é trocada por um fator e ômega ao quadrado, que nos dá menos ômega ao quadrado. E quando nós jogamos isso aqui, o menos 1 sobre c quadrado d2 dt2 corresponde ao fator ômega quadrado sobre c quadrado, que a gente sabe que é o K, é o número de onda ao quadrado. Então, K quadrado, ômega quadrado sobre c quadrado é o número de onda ao quadrado. Ou seja, daqui eu tiro que o K é ômega sobre c ou que é 2π sobre lambda. Então, nessa situação, a equação de ondas passa a ter esta cara aqui, onde ela é chamada tipicamente de equação de Helmholtz. E atua somente sobre esta função da posição, porque eu sei que a dependência temporal é do tipo E na I ômega t. Já estou propondo esta forma de solução. O campo elétrico é a parte real disso, né? Vezes ainda ao termo do vetor de polarização. Pode ser complexo, porque você pode ter polarização circular ou elíptica, mas efetivamente é isso que temos aqui. Então, nesse caso aqui, tá? É o que a gente chama de equação de Helmholtz escalar. Certo? Bom, agora, o que acontece? A nossa forma de solução, eu preciso resolver esse psi de R aqui. A nossa forma de solução, ela vai ter componentes, tá? Se eu tivesse θ igual a zero, eu teria uma onda plana uniforme. Então, só para lembrar, para uma onda plana uniforme, propagando-se em mais a z, ou seja, no sentido positivo do eixo z, lembre que sua solução psi dr e t seria uma amplitude qualquer constante e elevado a ômega t, que é o termo harmônico que está lá, menos kz. Isso satisfaz essa equação de ondas aqui, ó, com exatamente esta condição. Tá? Isso satisfaz aquela situação lá. Satisfaz a chamada relação de dispersão, é uma onda plana propagando-se ao longo do eixo Z. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos permitir que a nossa solução geral, tá? Tendo em mente isso aqui, a nossa solução geral, psi de R, eu vou omitir o fato E na ômega t, ela vai ser dada assim, olha, é uma função φ, que não é mais uma constante agora, ela vai depender de x, de y e de z, depende de todas as variáveis do R, mas eu sei que para cada componente da onda, para cada componente dessa onda resultante, eu tenho um vetor k, ou seja, se, na verdade, deixa eu expressar isso de outra maneira. Se eu fosse, caso geral, decompor esta solução em ondas planas uniformes, eu teria quase todas as ondas planas uniformes com alguma componente muito grande ao longo do eixo Z, no vetor K. Eu preciso lembrar que o vetor K é um vetor que contém Kx, Ky e Kz, as três componentes desse vetor, mas isso aqui é aproximadamente uma pequena correção ΔKx, uma pequena correção ΔKy e uma coisa que é aproximadamente o K. O Kz é aproximadamente o K, porque o vetor K está quase que apontado na direção de Z. E uma vez que esse cara ao quadrado ele tem que ser ômega quadrado sobre C quadrado, sendo esses termos aqui pequenos, eu sei que o Kz tem que ser aproximadamente o K. Ou, em outras palavras, né, se você tem aqui o eixo Z e aqui um pequeno ângulo θ com relação ao K, digamos que esse aqui seja o eixo X, o θ é pequeno. Veja só, o Kz é igual ao K cosseno de θ, mas isso aqui é aproximadamente K. Tá certo? Acho que ficou muito ruim de visualizar aqui.
se nós olharmos num gráfico, dado um vetor de onda K, num certo ângulo θ, suponha que ele só tenha componentes x e z, para simplificar aqui o gráfico. A componente kz, veja só, é igual ao k, é o módulo desse vetor. O módulo desse vetor é esse número de onda aqui, é o 2π sobre lambda, cosseno de θ. Só que lembra lá, quando nós discutimos o ângulo θ, ele é pequeno, o cosseno é aproximadamente 1. Então isso aqui, ó, é aproximadamente o k, o que justifica fazer o kz aproximadamente o k. Ao passo que o kx, ele é pequenininho, ó. Ele é o k vezes o seno de θ, que é aproximadamente k vezes θ. Então, o ΔKx, essa correção aos vetores de onda são pequenas, que eu tenho θ em valores pequenos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou propor uma onda como solução à equação de Helmholtz, que não é mais uma onda plana. Então, proposta de solução é essa aqui, ó, proposta. Eu vou copiar a onda plana, porque se eu tivesse θ igual a zero, eu teria uma onda perfeitamente plana uniforme. Então, eu vou até escrever o T aqui, ó. Olha só, vou até escrever o T de volta na nossa equação. Eu teria, se fosse uma onda plana psi0, E elevado a I ômega t, menos Kz, onde psi0 é uma constante complexa. Esse cara aqui é uma constante, é um número complexo constante, não depende da posição e do tempo. Agora, uma vez que o regime é harmônico, a dependência temporal também não vai existir para esse cara aqui, porque a única dependência temporal que eu posso ter é um I na I ômega t. Agora, a solução proposta, eu não quero mais uma onda propagando exatamente ao longo de Z. Eu quero uma onda que seja uma composição de várias dentro de um certo range de ângulos θ possíveis. E para isso, eu vou escrever essa solução da seguinte maneira, olha. É uma onda plana uniforme propagando ao longo de Z, como se eu tivesse uma única onda propagando ao longo de Z, mas essa onda ela é modulada por uma amplitude φ, estou escrevendo essa amplitude como φ, que não é mais constante, como é no caso de uma verdadeira onda plana uniforme. Agora, essa amplitude ela vai ser modulada espacialmente, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Tá? Por quê que tem que ser xy? Porque um feixe propagando ao longo de z, com extensão finita, claramente ele tem uma dependência de intensidade que depende de xy. E à medida em que propaga, essa amplitude, por exemplo, em xy igual a zero, no centro do eixo, ela vai caindo. Eu preciso, de alguma maneira, trazer a informação do inverso do quadrado. Então, depende de z, já que z é aproximadamente r. Tá? Então, olha só, a proposta de solução paraxial é essa aqui, ó. É o quê? Uma onda plana uniforme, se tivesse só esse termo, mas agora eu tenho uma amplitude que modula esse fator aqui, é uma onda plana modulada espacialmente, tá? Modulada em x, y e z. Significa o seguinte, eu tenho uma onda que ela é uma frente de onda plana uniforme andando ao longo de z, mas cuja, na verdade, amplitude agora está corrigida por um fator de amplitude e fase. E essa amplitude e fase ela pode mudar ao longo de cada ponto x, y e z do espaço. Agora, eu sei que esta quantidade aqui, esse K, é grande comparado com as outras componentes Kx e Ky. Isso eu sei. Tá? Eu vou entrar nesse detalhe mais adiante aqui, mas vamos seguir com esta proposta. Tá? Então, nessa proposta, se nós substituirmos ela na equação de Helmholtz, tá? Substituir na equação de Helmholtz. O que acontece? Eu vou quebrar o Laplaciano, assim como todos os operadores diferenciais, em uma parte que é transversa, eu vou chamar de nabla perpendicular ao quadrado, que é o Laplaciano transverso, mais a derivada segunda em z. Tá? Onde esse nabla transverso
onde nabla transverso só afeta x e y. Ou outras variáveis transversais que você queira. Você pode querer usar um sistema de coordenadas aqui no plano XY, não XY, e sim ρ e azimuth, φ. Então, outro tipo de coordenada que você quisesse utilizar. Então, o nosso operador laplaciano ele está quebrado aqui em parcela transversa e parcela longitudinal. A parcela longitudinal é ao longo do axis, do eixo de propagação principal. Então, o que acontece? Se nós substituirmos a solução proposta aqui, eu preciso apagar isso aqui, o que nós vamos ter? Nabla 2 operando sobre esta função aqui. Então, nabla 2 mais K2 é o operador de Helmholtz operando sobre o psi de RT. É o quê? É o nabla 2 mais K2 transverso aqui, é nabla 2 transverso, mais a derivada segunda ao longo do eixo Z, mais K quadrado, operando sobre quem? Sobre esta solução proposta. Φ, que depende tanto de x, quanto de y, quanto de z, é elevado a ômega t menos o kz, cujo valor a gente está assumindo que seja igual ao k, aproximadamente. Então, nota o seguinte, se o K ele tem o papel de uma frequência angular espacial, e ele é o número, o Kz é o número maior do que os outros dois, o que eu estou colocando como embutido na aproximação paraxial é que esta forma de solução proposta aqui tem variações rápidas em Z aqui, variações rápidas, espaciais, né, inclusive. E aqui, ó, esta aqui é uma envoltória. Ou seja, inclui variações lentas ao longo de x, y e de z. Quem trabalha com comunicações já está acostumado a fazer esse tipo de análise, só que na variável tempo. Aqui a gente está fazendo isso nas variáveis espaciais. Então, uma onda, pegue um laser, por exemplo. Um laser, ele tem variações muito rápidas, que são da ordem do lambda, que é da ordem micrométrica, mas você, menores até, mas você observa mudanças na amplitude, na intensidade do laser em distâncias muito maiores do que o lambda. E o K é o inverso de lambda. Lambda é pequenininho, então esse K, que é o Kz na direção de propagação, é um número grande, é uma frequência muito alta, espacial. E eu estou dizendo, olha, eu vou propor uma solução que é o produto de uma envoltória vezes uma variação lenta, vezes uma variação rápida, desculpa. E eu proponho que esta envoltória tenha variações lentas em relação a x, y e z. Isso é muito importante que se tenha em mente, tá? Porque faz parte da aproximação. Enquanto a gente tem essa solução aqui, eu posso propor qualquer separação de variáveis. Não tem nenhuma aproximação aqui, tá? A aproximação vai acontecer em algum momento quando eu considerar que aqui eu tenho variações rápidas e aqui eu tenho as variações lentas. O fator N e ômega t eu estou colocando ali apenas para lembrar que é regime harmônico, ou seja, é uma onda monocromática de uma determinada frequência ômega. Então vejam só, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o nabla 2 transverso operando sobre φ, que depende de x, y e de z. Eu vou esquecer a parte temporal lá, nós já removemos a dependência temporal, ele veio parar aqui nesse fator k quadrado, menos ikz. Tenho que calcular derivadas segundas nesse termo aqui. Uma coisa importante é que você não necessariamente precisaria colocar o k, que é o número de onda aqui. Você poderia colocar um outro beta qualquer. Mas aí sua equação fica mais complicada na sequência. Às vezes, quando você está interessado em estudar a propagação de ondas em meios materiais em que as propriedades variam com a posição, você coloca um valor médio, ou o K do vácuo, ou o K daquele meio material, do meio referência. Você poderia fazer isso. Mas aqui, para nós,
preocupação é com propagação de ondas no espaço livre, é o próprio K, 2π sobre lambda zero, o lambda do vácuo, né? Então seria isso. Então veja só, na hora que eu vou fazer esse cálculo dessa derivada segunda, note que essa exponencial é uma segunda função que eu tenho aqui, só depende de z. Então a única coisa que depende de xy é esse φ. E aí nós vamos ter o nabla transverso operando somente sobre φ, que depende de xy e de z. Então ele vai derivar com relação às variáveis x e y, né? Porque é o nabla transverso. O nabla transverso envolve as derivadas transversas, dx, dy, vezes e na menos ikz. Então eu só opero com a função, o operador só opera na função que depende daquelas variáveis, porque a outra é uma constante para fins daquelas variáveis, né? Só lembre, nabla transverso é a derivada segunda em x mais a derivada segunda em y, se você estiver usando um sistema de coordenadas cartesianas. Agora, e a derivada segunda em z? A derivada segunda em z é uma coisa um pouquinho mais complicada. Porque veja só, ela atua sobre um produto de duas funções que ambas dependem de z. Ambas são dependentes de z. Função produto. Eu preciso de uma derivada segunda numa função produto. E existe, claro que você pode calcular primeiro a derivada primeira, depois a derivada segunda em sequência, e você vai obter o resultado, mas existe uma propriedade que diz o seguinte, que a derivada segunda em relação a uma variável qualquer, vou usar z aqui de novo, tá? De uma função f vezes uma função g, corresponde sempre à derivada segunda de f vezes g, mais duas vezes a derivada de uma vezes a derivada da outra, mais a f vezes a derivada segunda da g. Então essa é a ideia de uma derivada segunda. É a regra do produto para derivadas segundas. Derivada segunda de um produto é a derivada segunda do primeiro vezes o segundo, mais duas vezes a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, mais o primeiro vezes a derivada segunda do segundo. Essa é a identidade que nós temos. Então aqui, veja só, nós vamos ter a derivada segunda do primeiro termo vezes o fator n menos ikz, que é o segundo, aqui para nós. Tá? Então essa aqui para nós é o... Deixa eu escrever aqui. Esse para nós é o f e esse para nós é o g, então vamos usar aquela identidade lá. Tá? Então nós vamos ter a derivada segunda do f vezes o g, mais duas vezes df dz, quem que é df dz é o dφ dz, duas vezes, e quem que é a dg dz? Derivada de uma exponencial é o fator que está aqui, multiplicando, menos ik, repete-se a exponencial, menos ikz. E aí, por fim, nós temos a derivada segunda do segundo, ou seja, deriva uma vez exponencial da menos ik, deriva novamente da menos ik novamente, então nós vamos ter menos ik tudo ao quadrado, note que é um menos ik quadrado, e na i kz, vezes f. F é a função φ de x, y e de z, elevado a menos ikz. Então note que no final das contas, nós podemos escrever isso aqui como uma igualdade. Olha, é a derivada segunda de φ em relação a z, mais, com esse menos fica menos 2ik dφ dz, menos ao quadrado é mais, i quadrado é menos k quadrado φ. E tudo isso aqui multiplica a exponencial menos ikz. Tudo isso multiplica esse exponencial. Então, note que ao substituirmos este resultado aqui e esse combinados na equação, tá? Nós temos que somar isso, mais isso, ou seja, isso aqui, mais k quadrado vezes a função. O que é que vai acontecer? Note que mais k quadrado
vem da derivada segunda em z um fator menos k quadrado, eles se cancelam. A derivada segunda espacial continua. E aí o que nós vamos ter? Se me permitirem, vou escrever novamente aqui a equação. Eu preciso apagar essa parte aqui. Então, é o seguinte, quando a gente operou com isso aqui sobre tudo, né, e essa equação aqui é igual a zero, nós vamos ter nabla transverso sobre φ. Eu vou omitir xyz, está implícito, tá? Porque a exponencial e na menos ikz não sofre ação desse cara, mas a derivada segunda em z, que tem uma derivada segunda de φ em relação a z, menos 2ik de φ de z, menos k quadrado φ, mais k quadrado φ, e o fator e na menos ikz aparece em todos os fatores. Então eu posso eliminar ele da equação igual a zero. Perceba, esse termo mata esse, e aqui nós temos uma equação exata. Não há aproximação nenhuma ainda. Só lembre que esse é envoltória e aquele é variação rápida. Então veja só, a nossa equação agora relaciona as variações longitudinais com as variações na intensidade do feixe na transversal. Ou seja, a onda vai variando no espaço à medida em que propaga em z, mas simultaneamente muda a intensidade na região transversal. E essas coisas têm relação entre si. Então, se nós fizermos aqui uma igualdade, veja só, eu vou escrever assim, ó, d2φ de z2 menos 2ik de φ de z igual, vou jogar esse termo para lá, menos nabla transverso vezes φ. E esse φ é uma função envoltória. Aqui eu vou só colocar esses risquinhos que eu já tinha colocado na função, para você não pensar que é uma função diferente. Então, essa aqui é a equação que governa a envoltória, não tem aproximação nenhuma. Então, essa aqui é a equação para a envoltória. Pois bem, então onde está a aproximação paraxial agora? Veja só, se esse cara é uma envoltória e a variação rápida em z está contida no fator exponencial, e elevado a menos ikz contém variações rápidas em z. Φ contém as variações em xy, mas em relação a z contém variações lentas em z. Então contém variações lentas em z. Essa é a ideia. Pois bem, suponha que isso aqui tivesse uma componente lenta em z, e elevado aí delta kzz, porque você vai ter várias coisas, uma superposição. Eu poderia decompor em várias componentes, cada componente com um certo delta kz, que é uma correção a esse k que multiplica z aqui. Então vou escrever até menos, tanto faz aqui, mas vou escrever com menos. Suponha que ele tem uma dependência lenta em z, um delta k vezes z. Essa função aqui dependeria de uma variação lenta em z. Delta k muito menor que k. Delta k muito menor que k. O que vai acontecer aqui? Veja que a derivada segunda do φ, a derivada segunda de φ, vai ser proporcional a esse delta de kz. Vou até colocar aqui, ó, delta kz, tá? Ao quadrado. Porque eu vou ter alguma coisa como menos ikz vezes outro menos ikz seria proporcional ao delta kz ao quadrado. Ao passo que esse termo que está aqui, ó, o k duas vezes a derivada primeira vai ser proporcional a um k que já estava aqui. Veja que eu só estou preocupado com as magnitudes e não com as constantes proporcionais. Então esse aqui seria um delta k quadrado vezes φ. E esse aqui seria o 2k vezes dφ dz, que daria só um fator de delta k.
Então, se eu comparar essas duas quantidades aqui, tá? Se eu fizer a razão entre essas duas, D2φ, DZ2, dividido por 2K, dφ, dz, não sei se está dando para enxergar aqui, acho que sim. Se eu fizer a razão entre a derivada segunda, esta aqui, e essa quantidade aqui, em módulo, né? Eu não estou preocupado com outra coisa, eu estou comparando os módulos. Isso aqui vai ser da ordem de, veja só, a magnitude da função desaparece, ΔK quadrado dividido por K ΔK. Duas vezes, né? Mas se quiser omitir esse 2 também dá, porque estou preocupado com a ordem de grandeza. Então, vou ter ΔK quadrado dividido por K ΔK, que vai me dar da ordem de ΔKz dividido pelo K. Só que isso é muito menor que 1. Por quê? Porque eu estou considerando o ΔK muito menor que o K. O ΔKz é muito menor que o K. E nesse sentido, o ΔKz dividido pelo K é muito menor que 1. Isso significa que numa relação, quando eu tenho um número dividido por outro que dá muito menor que 1, isso significa o numerador é muito menor que o denominador. E aí o que a gente faz? A gente chega à seguinte conclusão, é claro. A conclusão é que na aproximação paraxial, onde toda a informação de variação rápida em z já está contida aqui, porque todos os vetores de onda que compõem esse sinal propagando já tem uma componente Kz muito grande, é que é o seguinte, a aproximação paraxial é aqui, ó. Dizer que o módulo desta derivada segunda da envoltória é muito menor do que 2K o módulo da derivada primeira. E isso implicará, então, em jogar fora esse termo aqui, ó. Então, jogando fora esse termo aqui, a nossa equação, posso eliminar o menos com o menos daqui, jogar o fator 2ik para lá, que é que nos sobra dφ dz, ou seja, é a variação da envoltória igual. Passando o i para o lado de lá, o menos com o menos vai embora, o dividido por i passa menos i sobre 2k, menos i sobre 2k, as derivadas transversais de φ. Essa é a nossa equação paraxial. Essa equação é a que governa a propagação de um feixe de ondas quase paralelo a um determinado eixo. Então, essa é a nossa equação, chamada equação paraxial. E ela tem uma forma muito curiosa, tá? Se você passar o imaginário para o lado de cá, a menos de um sinal, na verdade, ela é um sinal convencionado na mecânica quântica, ela é a equação de Schrödinger para uma partícula livre. Essa equação de Schrödinger ela tem a cara assim, mais ou menos. I derivada de uma função psi em relação ao tempo igual a um H cortado, aqui teria um H cortado também, mas eu posso eliminar essas constantes em favor de outras, menos nabla 2 de psi. Seria para uma partícula livre na mecânica quântica. Troca o T por Z, o papel da massa é feito pelo K, que é o número de onda, formalmente é a mesma equação. Tá? E se você tivesse um meio material cujo índice de refração vai variando, em que o K local, aquele K quadrado que aparece na equação de Helmholtz, varia no espaço, porque a velocidade da luz está mudando de um ponto para outro, você teria uma equação de Schrödinger formalmente, é praticamente a mesma coisa. Aqui, no caso da mecânica quântica, entraria um potencial, aqui entraria essa diferença, o papel do potencial é jogado pela diferença dos índices de refração ao quadrado. Mas não vamos entrar muito em detalhes a respeito disso aqui. Existem analogias formais
troca Z por T, troca o K por massa, você tem equação de Schrödinger. Troca aqui variações de índices de refração por potencial, energia potencial lá, você tem uma bela analogia matemática. Tá? Mas, de qualquer maneira, para o nosso estudo, essa aqui é a equação que interessa, a equação paraxial, onde esse K é o número de onda no vácuo. Né? Porque nós estamos considerando o ar, aproximadamente o vácuo. Pronto. Então, essa equação aqui, ela te diz o seguinte, ela governa, deixa eu escrever aqui, governa o comportamento da envoltória, vou chamar assim, envoltória, φ de x, y e z. Basicamente, se você tivesse olhando só para o eixo z, eu não estou olhando as dimensões x, y aqui. Se você tivesse a função psi, digamos em um dado x, um dado y, poderia ser 0 e 0, em função de z, o fator n e ômega t também estou omitindo, imagine o seguinte, olha, você tem uma variação muito rápida e uma variação muito lenta. Esta variação muito rápida, que de pico a pico ou de vale a vale dá a ordem do lambda, esta é a variação rápida em Z, é da ordem do lambda, ela tem, viria né, do inverso do K, lembre que o K é 2π sobre o lambda, ela tem uma variação muito rápida espacial, a onda como um todo, mas seria a parte real daquela função complexa que estou mostrando aqui, vou até colocar um subíndice R aqui para lembrar que é real. Ela teria uma amplitude variando espacialmente. E esta aqui é o φ. É a variação lenta. Essa que está em azul, se você tirasse a variação lenta, só teria um fator seno ou cosseno, esse cara aqui é que vem do fator n menos ikz. Variação rápida, oscila rápido no espaço, não é no tempo, tá? No tempo também oscila rápido em geral, mas está oscilando muito rápido espacialmente, só que a amplitude está mudando não tão lentamente assim, não tão rapidamente assim. Então, oscila muito rápido de um ponto vizinho para outro, mas a envoltória, que é quanto a amplitude varia em distâncias longas, não muda tanto assim. Então você tem uma envoltória. Então essa seria a cara do gráfico, mais ou menos. Você teria uma envoltória e o sinal ele faz exatamente isso aqui, ó, variação rápida, mas a magnitude do pico ele vai mudando à medida em que a onda vai se afastando da fonte, no caso da antena. Aqui. Em ótica poderia ser de uma fenda ou de um emissor de laser, que acaba tendo ali um efeito de abertura também. É a mesma teoria que se aplica lá, se aplica aqui. Então, essa equação aqui, ó, essa equação que está bem aqui, governa o comportamento desta envoltória aqui. Como é que isso aqui muda no espaço? Eu não estou mais olhando para oscilações na ordem do lambda. Eu estou olhando para flutuações de amplitude na ordem de vários lambdas. Tá? Um exemplo, se for microondas, a onda ela oscila na ordem do lambda centimétrico, né? Uma frequência de 1 GHz, onde você poderia usar uma antena de abertura, vai ter frequência de 1 GHz, vai ter um lambda de 30 centímetros, aproximadamente, né? Se você arredondar a velocidade da luz para 3 vezes 10 a 8. Então, essa é a ordem de grandeza. Isso significa que o sinal que sai da antena, ele localmente oscila espacialmente com uma periodicidade de 30 centímetros. Só que você está interessado em analisar o que acontece em longas distâncias propagadas, porque você não vai colocar uma antena parabólica para se comunicar
dentro do seu quarto, né? Ou dentro de uma casa. Você vai colocar a parabólica ou uma antena de abertura consideravelmente de alto ganho para fazer comunicação ou via satélite ou em largas distâncias da ordem de quilômetros. Então, esse cara aqui, ó, ele pega a flutuação da amplitude do sinal em termos espaciais, tá? Em escalas muito maiores do que o lambda. Quão muito maiores? Tipo da ordem de metros, dezenas de metros, da ordem de quilômetros. Ele pega esta flutuação aí. Tá? Sempre lembrando, né, que o ΔKz tem que ser muito menor que o K. Então, se o 2π sobre lambda te dá um certo valor de K, você pode fazer essa conta aqui. O K tem que ser 2π sobre lambda, que é da ordem de 2π sobre 0,3, né, vai te dar um fator de... podemos arredondar isso aqui para um fator de 1/3, 3 vezes 6π radianos por metro. Isso significará que um ΔK que eu possa considerar muito menor seria um ΔK na direção de Z, seria da ordem de 1/10 disso ou 1/100 disso. Então, 0,6π, por exemplo. 0,6π me daria uma ordem de grandeza do lambda, ou seja, da ordem de 3 metros. Eu estou olhando o que acontece a cada uma escala de distâncias relevantes aqui a cada 3 metros e não a cada 30 centímetros. Bom, essa equação, uma vez deduzida, a gente precisa tratar de resolvê-la para aberturas, para tentar entender como é que a gente vai usar isso aí para resolver antenas de abertura. Tá? Só que acredito que a presente aula já tenha ficado densa o suficiente. Nós vamos utilizar aqui, para resolver essa equação, o método da transformada de Fourier. É a melhor forma de resolver essa equação. Então lembre só disso. As antenas de abertura, você pode não estar entendendo muito bem como, entenda bem essa equação. Por que a gente chegou aqui? Para resolver a propagação, o comportamento, as características de uma antena de abertura, nós precisamos resolver essa equação aqui. Como resolver? Quais são as condições de fronteira dessa equação aqui, condições iniciais e tudo mais? A gente vai ver na próxima aula. Mas essa é a equação, dado todo o arrazoado de fatos, essa é a equação que vai governar como é que o campo eletromagnético emanado de uma abertura vai se comportar em termos de magnitude, em termos de amplitude, em largas distâncias. Lembre também de um fato, tá? O que nos interessa em antenas? E normalmente em ótica também. Quando você mede um padrão de difração no anteparo, você não está olhando o valor de fase e magnitude em cada variação da ordem de lambda. Você está vendo um padrão que é macroscópico. Tá? Então, basicamente, lembre-se que ganho depende do módulo do campo ao quadrado, porque o vetor de Poynting depende do módulo do campo ao quadrado. Então, as grandezas que realmente vão nos interessar em termos de antenas vão ser proporcionais ao módulo de φ ao quadrado. Tá? Essas quantidades aqui que nos vão interessar. Essa grandeza aqui é disso aqui que a gente vai tirar as propriedades, como o ganho da antena e outras coisas que você queira, né? Mas ganho, o diagrama de radiação, as relações entre tamanho da antena e qual é o ganho, está tudo contido nisso. Vai estar tudo contido nesta função que eu preciso saber como resolver a partir dessa equação aqui. Então, por enquanto é isso. Na próxima a gente vai tratar, dar um jeito de resolver essa equação, de mostrar como resolver essa equação.